Em depoimento à CPI, a médica Luana Araújo declarou que o Brasil vive, segundo ela, na vanguarda da estupidez ao ainda discutir tratamento precoce. Em 12 de maio, a infectologista foi anunciada como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Mesmo sem ser nomeada, ela começou a trabalhar, mas 10 dias depois recebeu a notícia de que não iria exercer a função. Luana Araújo afirmou desconhecer os motivos para não ser confirmada no cargo. Eu realmente gostaria de saber. Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual a minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir o meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. Ele comunicou que a senhora não queria... O próprio ministro. O que ele disse? Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome, né, não ia passar pela Casa Civil. A infectologista ressalta não ter ideia sobre quem a indicou para trabalhar no Ministério. Eu, obviamente, não sou um nome claro para todo mundo, porque não faço parte do pool de pessoas que normalmente são chamadas para esses cargos de confiança. Mas o que o ministro queria para essa secretaria especificamente era alguém com competência e experiência nesse assunto. Então, eu imagino que ele deva ter feito uma seleção das pessoas que podiam ser compatíveis com esse perfil. Eu sou uma consultora em saúde pública, como eu disse, para organizações internacionais. Então, eu imagino que através dessa situação o meu nome tenha sido aventado e nessa seleção ele me chamou. Falando aos senadores, Luana Araújo usou adjetivos para desqualificar o chamado tratamento precoce. Também recorreu a diversas frases de efeito como ciência não é opinião, ciência é método. O comportamento da médica agradou ao senador Renan Calheiros. Se nós levarmos em consideração o que nós conhecemos do presidente da República, seus paradigmas, conceitos, valores, tem até alguma lógica o fato de não ter nomeado a doutora Luana. Tem coerência, sim, porque ela, hoje aqui, parece muito bem formada, muito lúcida para integrar um governo desse. O depoimento desta quarta-feira foi muito diferente do de terça, com a doutora Nise Yamaguchi. A doutora Luana conseguiu falar livremente e as interrupções hoje não foram da depoente. Os senadores interrompiam, na verdade, quem tentava se opor ao discurso da médica. Se vocês, médicos, pudessem estar unidos, porque nós temos um problema grande no Brasil, e ver médicos se degladiando um entre o outro, que o tratamento precoce resolve e o outro que não. A gente tem que discutir que pronto, isso já passou, agora é vacina. Vacina resolve, tem várias, a Anvisa já liberou, todo mundo está tomando a primeira dose, os brasileiros estão fazendo fila para tomar a dose, então não se tem mais dúvida de que a vacina é a nossa solução. Mas isso... Depois de horas da mulher falando... para você. Acaba desse Bom, falar uma merda. Porque está saindo do som aí, está interrompendo a minha fala. Eu queria que o presidente pudesse ver essa questão. Bom, É porque o plenário aqui quer saber se tem pergunta, senador Marcos. Tem. Mas espera aí, eu estou um pouquinho no tempo. Vamos ter calma aí. A gente gostaria de saber se o senhor tem pergunta. E queríamos saber concretamente se é a opinião sua. Presidente. Grau de agressão ou não. Presidente. Está induzindo a... Não, presidente, peraí. O senador Rogério Carvalho agora há pouco fez a mesma coisa e você não disse nada. Fez. Ninguém aqui... Senador Rogério não negou a ciência. Senhor presidente, esse é o juízo de Vossa Excelência. Não. Esse é Vossa Excelência não é censor. Eu aprendi aqui com a doutora Luana. Ciência não é questão de opinião. Vossa Excelência não tem esse poder. Não, a ciência tem. Vossa Excelência... A ciência tem. Vossas Excelências não são pais da ciência. Questão de ordem, senador Alessandro. Mais adiante, o senador Luiz Carlos Reins questionou sobre os médicos que foram desconvidados. Nesse momento, Omar Aziz voltou a fazer ameaças. E a pergunta, Vossa Excelência, é a questão dos médicos que viriam aqui hoje. Dr. Paulo Porto. Mas isso já está superado. Virá um dia. Dia 8, senhor presidente. Dia 8, o ministro Marcelo Queiroga. Dia 9, Coronel Elcio Franco. Dia 10, conforme pedido do senador... questão de ordem do senador Marco Reis, governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Dia 11,
Cláudio, médico sanitarista e ex-presidente da Vice da Fiocruz, Natália Pasternak, microbiologista. Sexta-feira, hein? Sexta-feira. Só dizer, presidente, que eu não pedi para colocar o governador no final da fila, eu pedi para colocar no começo. Não é final da fila. Colocou lá na quinta-feira. Eu, por mim, trazia na terça-feira, que é muito mais grave a acusação que pesa contra ele do que Vossa Excelência está justificando para trazer o ministro Marcelo Queiroga aqui. Isso, senador Marco Rogério. Faço porque é fato, ué. Não é isso, senador. Por qual razão Vossa Excelência está antecipando a vinda do ministro? E não só ele, todos os outros. Ok. Tá bom? Não faça isso. Que venha. Mas tirar o ministro da linha de frente do combate da linha de frente para vir aqui na próxima semana, com todo respeito. E peça para ele não mentir dessa vez. Peça para não mentir. Senhor presidente. Primeiro, para concluir, senador Luiz Carlos Reis. É importante. Que ele estava mentindo. Importante, senhor presidente. Vossa Excelência não tem autoridade. Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência não tem autoridade para dizer que ele estava mentindo. Vossa Excelência não tem autoridade para dizer que ele estava mentindo. Respeite o ministro, respeite os depoentes. Vossa Excelência se age como se fosse... Você não respeita ninguém, rapaz. Mais uma vez. Você não respeita ninguém. Não, Vossa Excelência respeita. Eu estou dizendo que dia 8... Eu tenho tratado todos com respeito aqui. Todos. Não. Outro que reclamou do cerceamento do debate foi o senador Eduardo Girão. Apesar da Constituição assegurar os direitos de liberdade de expressão, do contraditório e da ampla defesa, ser contrária à censura, lamentavelmente, por conta do cancelamento do debate de hoje, os médicos que viriam debater aqui tiveram a sua palavra cassada. Infelizmente, temos visto muitos desses especialistas serem perseguidos, terem suas reputações destruídas, sem sequer tenham o direito de se defenderem. Então, para você, o nosso já tradicional resumo, da sessão de hoje, do dia na CPI da Covid no Senado. E agora, a análise dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, em Brasília. Tudo bem, Zé? Boa noite. Pois é, encontraram um personagem, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto, Fiuza, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, foi um dia em que o senador Renan Calheiros ficou comemorando junto com o presidente Omar Aziz, porque encontraram um personagem para justificar, para dar vida ao relatório final que já está na cabeça do senador Renan Calheiros. A doutora Luana parece ser competente, parece ser uma especialista, né? Uma infectologista que conhece bem os meandros da profissão, mas uma especialista também em política. Ela ficou muito, vamos dizer assim, magoada por não ter sido aceita como secretária nacional do Ministério da Saúde. E aí desencadeou todo um processo que acabou nisso aí. Muito agressiva contra o governo, contra o presidente Jair Bolsonaro e contra as atitudes até agora do governo que vão no sentido contrário dela. Quer dizer, ela, nesse depoimento, deixa muito claro que o presidente Jair Bolsonaro acertou demais em não nomeá-la. Ela não chegou a ser nomeada. Ela ficou uma semana ali como colaboradora natural, né? Mas ela não foi aceita, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro marcou um gol, e eu já tinha ouvido isso lá atrás, quando não aceitou a doutora Luana como secretária nacional do Ministério da Saúde. Ela chega a ser desrespeitosa, né? Ela fala em terraplanista, dizendo que nós estamos escolhendo um canto de onde pular. Ela fala em sonho nessa história de tratamento precoce, critica e chega a dizer que o governo poderia ter evitado mortes, inclusive sobre o ponto de vista de comunicação, como se ela fosse especialista também em comunicação. Então é isso, ela dá ali um argumento ao senador Renan Calheiros, a um projeto de relatório final que ele tem na cabeça, já pronto, e a doutora Luana dá exatamente este argumento, daí este festejo geral desse grupo de oposição que tomou conta da CPI. O senador Marcos Rogério e Luiz Carlos Reis, dois senadores que estão ali, bravamente defendendo no plenário a realidade.
puxando os senadores e os depoentes para a realidade, para a nossa vida e para esse problemão que não é só do Brasil. Estamos enfrentando uma pandemia internacional, né? Daí até o nome pandemia, está morrendo gente em todos os países e a CPI está dando a impressão de que se trata de um vírus brasileiro que atua só aqui no Brasil e que quem mata é o presidente Jair Bolsonaro. Isso é um absurdo e essa CPI está tomando conta dos debates e está caindo no ridículo, porque as pessoas estão entendendo claramente qual é a intenção do senador Renan Calheiros nessa disputa política. Veja bem, eles estão falando em um comitê paralelo, um gabinete de crise, um gabinete paralelo. É verdade, toda crise tem o seu gabinete de crise. Desde lá atrás, acompanhei a crise em 2000, no ano 2000, 2001, quando funcionou a crise do setor elétrico no governo Fernando Henrique. Pedro Parente foi nomeado como coordenador do gabinete de crise. E depois outras crises vieram. A Copa do Mundo, quando veio para o Brasil, foi nomeado um comitê e um gabinete de crise da Copa do Mundo. Crise não, da Copa do Mundo, mas para gerir a Copa do Mundo. As Olimpíadas também. E agora, na pandemia, eu visitei no terceiro andar do Palácio do Planalto o grupo que trabalha lá, interministerial, com representante de todos os ministérios, para assessorar o presidente da República. O ministro, mesmo que seja o ministro da Saúde, não pode mandar no presidente da República. Seria algo como o rabo balançar o cachorro e não o cachorro balançar o rabo. Quando o presidente Jair Bolsonaro se reúne com representantes empresariais, vai na CNI, ouve empresários, né? E ouve também um conselho, ele não está passando por cima da autonomia do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é fortalecido no governo. Pelo contrário, o presidente leva ao ministro ideias que ele ouve, inclusive de empresários, de outros lados. Então, tratar um gabinete de crise, tratar reuniões do presidente com setores da área médica como um governo paralelo, como crime, isso já é um sonho, isso é terraplanismo, isso é negacionismo. O presidente tem que ouvir a todos e tomar a decisão. Ele foi o eleito e não o ministro da Saúde. Por melhor que seja o ministro, por melhor que ele esteja atuando, é o presidente que se responsabiliza. Está aí, olha. A responsabilidade não está nas costas do Mandetta, que lá no início queria que todos ficassem em casa e só fosse para os hospitais quando estivesse com dificuldade respiratória. Isso nós já sabemos que é o momento final da Covid. Daí é um entubamento, né? Então a responsabilidade está caindo aonde? Na presidência da República. Daí essa responsabilidade total. Não existe gabinete de crise, no sentido de um governo paralelo, mas um gabinete para auxiliar, para instrumentalizar o presidente nas ações. Esse depoimento aí, a gente vê claramente, e é uma prova de que a CPI está praticando crime. Eu diria até que é crime de tortura. Nos últimos depoimentos aí, houve uma tortura psicológica muito forte, humilhação de depoentes, pessoas convidadas para a CPI. Por que eu estou dizendo isso? É só olhar a diferença do depoimento de hoje, o tratamento que Renan Calheiros deu à doutora Luana, e deve respeitar, sim, e deu às outras depoentes e os outros depoentes. O massacre no general Pazuello, o massacre na doutora Nise ontem. Então, assim, a CPI está praticando crime, a CPI está humilhando pessoas no plenário e a prova está no depoimento de hoje. Hoje é o padrão, deve ser assim e não os depoimentos anteriores. Então, o Renan foi atrás e encontrou um personagem para dar asas, para dar argumentos ao relatório final que ele tem na cabeça dele, né? Agora já com o time completo, hein, Augusto? Já aparece aqui no nosso telão também Sim. A Ana Paula Henkel. Daqui a pouco a gente conversa com a Ana. Agora o comentário de Guilherme Fiuza sobre essa sessão de hoje da CPI. Salve, Fiuza. Boa noite. Salve, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Bom, finalmente a gente tem a médica que encantou o Renan Calheiros. É uma baita credencial, né? A médica que encantou Renan Calheiros
E aí a gente descobre até que a CPI sabe respeitar a mulher, né? Basta encantar o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, que a gente descobriu, né, hoje, eles até sabem respeitar a mulher, né? Beleza, uma lua de mel política, né? E aí quem tiver na dúvida sobre o que é ciência, nós vimos aí, né, as exaltações, as afirmações, basta perguntar para o Renan Calheiros, para o Omar Aziz e para o Randolfo Rodrigues. Eles sabem o que é ciência, eles sabem o que é bom para tosse, né? Esquece Conselho Federal de Medicina, esquece isso tudo, tá? Vai nesse grupinho, vai na diretriz, na cultura geral desta CPI imprestável, que lá você vai descobrir o que é ciência. Agora sim, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, Mestre Augusto, nossa audiência maravilhosa. Bom, hoje, devido a alguns compromissos pessoais, eu não consegui ver a sessão toda, eu vi alguma parte, e o tratamento absolutamente, pelo menos 1h30 ali que eu vi, tratamento absolutamente diferente dos senadores ali em relação à doutora Luana, uma médica, né, que tem que ser respeitada, como infelizmente, como não vimos o mesmo respeito com a doutora Nise ontem, com a doutora Mayra semana passada. Agora, me chamou muita atenção, né, e isso é uma coisa que normalmente o esporte ele deixa essa marca na gente. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando você vence algum campeonato, quando você começa a crescer na sua carreira e você começa a firmar o seu nome dentro do seu meio. A gente sempre tem um técnico muito sábio, muito inteligente, que puxa os seus atletas, lembrando ali da humildade que a gente sempre tem que ter, não importa o quão alto você esteja aí no patamar esportivo. E hoje parece, a minha impressão é que a doutora Luana faltou um pouco de humildade nesse sentido, até de discordar dos seus pares. Ela simplesmente generalizar da maneira como ela generalizou, chamando milhares, né, e por que não milhões de médicos aí no mundo de terraplanistas, porque eles não concordam com a premissa dela em relação à hidroxicloroquina, à ivermectina. Achei ali que faltou um pouco de humildade. Fui na internet para tentar procurar algum estudo, algum trabalho relevante publicado da doutora Luana, e infelizmente não achei, mas ainda estou aberta para ler qualquer trabalho da doutora Luana, assim como li muitos trabalhos da doutora Nise, da doutora Mayra, do doutor Zeballos, do próprio doutor Paulo Porto, que deveria estar hoje na CPI, ali num debate que seria muito interessante para a sociedade brasileira, entre aqueles médicos que são pró-tratamento precoce e médicos que são contra o tratamento precoce. Mas antes de ontem, às 23 horas, às 11 da noite, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, entrou com um ofício monocrático, cancelou esse debate sem consultar absolutamente nenhum membro da CPI. Ficou aí a dúvida por que esse debate foi cancelado de maneira monocrática pelo senador Omar Aziz, e deixamos o questionamento ao presidente dessa CPI se esse debate vai acontecer. Eu acho que seria justo para a sociedade brasileira que haja um debate de médicos que são a favor do tratamento precoce, tratamento imediato, e médicos que são contra, e deixar a população aí decidir, e também enaltecer a autonomia médica que é tão defendida pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro. A pergunta que fica também aqui, eu não consegui, como eu mencionei, eu não consegui ver toda a sessão, eu não sei se os meus colegas viram, mas parece que não houve, a doutora Luana não houve nenhuma frase no sentido responda sim ou não. Então, deixo aí para os meus colegas se houve isso hoje, se ela foi colocada contra a parede e em responder os questionamentos apenas com sim ou não.
Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Vitor, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme. Eu já respondo a Ana Paula, não houve essa imposição, não. Responda sim ou não, em nenhum momento. Porque como observou o Guilherme, no peito de um cangaceiro também bate um coração, né? Dependendo do que fala a depoente. Ele estava carinhoso hoje, o Renan, e ele teve todo o tempo do mundo para falar, ele elogiava, né? Estava todo doce com a mulher que concordou, com a médica que concordou com as coisas que ele quer ouvir. É só isso. Ela não foi interrompida nenhuma vez pelo vice-presidente, que também não deixa ninguém falar. Não foi em nenhum momento, ela foi contestada aí como uma falsidade o que ela dizia. Então é assim. Agora, o presidente da comissão, da CPI, o Omar Aziz, ele não resistiu, ele também estava apaixonado ali pela depoente, mas ele não resistiu a chamar de mentiroso o ministro, né, o atual ministro da Saúde que será convocado mais uma vez, né, o Queiroga. E quando foi mencionado o nome do Queiroga por um senador que não concorda com o Aziz, e ele disse, fala para ele não mentir da próxima vez, que o senador observou corretamente, é o Marcos Duval, né? Ele observou, olha, o ministro tem muita coisa para fazer, por que chamar de novo, né? Você chama de novo, ou você não soube perguntar, ou você descobriu algum fato relevante posteriormente ao depoimento. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, em vez de chamar governador, eles chamam de novo o ministro. Claro, claro. E aí sim ele disse que o Queiroga chamou de mentiroso. E ele tinha sido elogiado pela depoente. Só tenho todo o respeito por ele, não tenho nada contra. Então, agora, essa história aí de chamar de terraplanista, quem discorda, eles não têm autoridade para isso. E eu digo aqui porque com 2 exemplos. Terraplanista, para mim, um cara que acha que a Terra é plana é um desinformado. Agora, quem acha que o Lula não é ladrão, para mim é vigarista, também é comparsa. E acho que negacionista é quem nega a existência do mensalão e do petrolão. Esse sim é negacionista. Então nós tivemos hoje uma CPI para deixar feliz os vigaristas aí que a conduzem e que, de novo, não serviu para nada também. Eles têm que chegar ao ponto que interessa a todo o Brasil, que é a roubalheira do Covidão. Vamos ver como é que eles se comportam com os governadores e não precisam dizer sim ou não, não. Sim ou não. Podem responder se eles conseguirem encontrar algum álibi.